Deus é fiel, Deus ele é tremendo. Gostaria de agradecer a Deus, a cada um, que Deus ele venha direcionar a tua vida e o nome dele venha ser glorificado. Gostaria de estar pedindo, quem puder e quem sentir, de se inscrever no canal para estar ajudando, para estar incentivando. Que Deus venha abençoar a tua vida e que o nome dele venha ser glorificado. Gostaria de estar compartilhando uma mensagem, que Deus venha direcionar a tua vida. Gostaria de estar ali lendo Hebreus capítulo 12, versículo 14, que vai dizer assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então aqui é uma palavra muito forte, onde a palavra de Deus vai dizer que nós temos que se esforçar para viver em paz com todos e para nós sermos santos. E a palavra santo, ela é interessante que o significado dela vai dizer assim, ó, sagrado, separado, consagrado, serve para indicar que é separado e consagrado, separação do sagrado e do profano, separado dos costumes mundanos. É uma pessoa que vive ou tenta viver de acordo com a vontade de Deus. O único que foi 100% certo, o único que não pecou, o único que foi correto, foi Jesus Cristo. Ele foi o perfeito em tudo, mas nós somos falhos, somos pecadores. Mas a palavra santo vai dizer assim que é pessoa separada dos costumes mundanos. É uma pessoa que vive ou tenta viver de acordo com a vontade de Deus. Então é uma pessoa que se esforça. Não é que ela é perfeita, porque enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos pecar contra Deus. Mas Deus ele quer que a gente se esforce em fazer a vontade dele. Então seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Senhor. Então nós temos que buscar essa santidade. Nós temos que se esforçar para fazer a vontade de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, vai dizer assim, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que é contaminado, de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então a palavra de Deus vai dizer assim, ó, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então como que nós vamos ter uma vida de santidade, se esforçando? A primeira coisa é temer ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 vai dizer assim, ó, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, o maior exemplo para nós seguirmos é Jesus Cristo. E a palavra dele vai nos ensinar como nós devemos andar. A palavra de Deus vai nos santificar, assim como diz lá João capítulo 17, versículo 17, vai dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, quando nós conhecemos a palavra, quando nós se esforçamos em andar nos caminhos do Senhor, ele nos santifica através da palavra, através da verdade. No capítulo 17 de João, versículo 18 e 19, vai dizer assim, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, e em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade.
E a verdade de Deus é a palavra. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, Deus ele vai nos santificando. E cada vez que nós vamos caminhando com Ele, Ele vai nos santificando. Assim como os discípulos andaram com Ele, ali no momento em que eles estavam andando, Jesus estava santificando eles através da palavra. É conhecer a Deus, conhecer a palavra dele. Então, se nós olharmos na história, quanto mais nós se achegarmos a Deus, mais nós vamos ficar parecido com Ele, mais nós vamos ter a glória dele. Moisés, quando subiu ao monte para pegar as tábuas dos mandamentos, dos 10 mandamentos, ele ficou 40 dias e 40 noites. Quando ele desceu lá, ele resplandeceu a glória do Senhor. As pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Porque quanto mais nós estivermos perto do Senhor, mais nós vamos refletir a presença dele. E quanto mais nós se achegarmos a ele, nós vamos parecer com ele. Então Deus, ele é santo. E Deus, ele quer que a gente seja santo. Aqui, ó. João, capítulo 17, versículo 18 e 19. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade, pela palavra. Deus é fiel. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, vai dizer assim, ó, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Porque está chegando aquele grande dia de nós encontrar o nosso Senhor nos ares. Está chegando o grande dia da redenção da igreja, da vitória da igreja. Está chegando o dia e nós temos que se preparar. Muitas pessoas se preparam para viajar para outra cidade, outro estado. Deus, ele quer que a gente se prepare para essa viagem que vai ser uma viagem que nós vamos viver a eternidade com Jesus. Isso que é tremendo. E vai ser uma viagem maravilhosa. Uma viagem que não tem volta. E para que nós estamos se preparando? Para qual viagem nós estamos se preparando? Se é para viver com Jesus a eternidade ou para viver na condenação eterna? Então que nós viemos se preparar para viver a eternidade com o nosso Salvador, o nosso Jesus Cristo, o nosso Rei, porque Ele é tremendo, Ele é fiel. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então Deus, ele é tremendo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim, ó, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Glória a Deus, louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. E nós viemos permanecer firmes no Senhor. E Ele só tem o melhor para nós. Efésios capítulo 1, versículo 4 vai dizer assim, ó, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então Deus é fiel. Esforcem-se para viver em paz com todos e serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor.
Efésios capítulo 2, versículo 19, vai dizer assim, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha só que maravilhoso, nós somos membros da família de Deus. Nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 e 3 vai dizer assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos santificados em Jesus Cristo. Levítico capítulo 20, versículo 8 vai dizer assim, obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Então é o Senhor que nos santifica. 1 Pedro 14 ao 16. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. E Deus, Ele quer que nós sejamos separados deste mundo. É o que significa a palavra santo. A Bíblia, ela nos ensina a como vivermos. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ali no versículo 2 de Romanos, capítulo 12, vai dizer assim, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E somente a palavra de Deus, ela pode nos limpar. Somente a palavra de Deus pode nos purificar e nos santificar. Então Deus é fiel, Ele é tremendo. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, vai dizer assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenha-se da imoralidade sexual. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 25, vai dizer assim, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. Tem a porta larga e a estreita.
A larga é para perdição e a estreita é para salvação. Então, nós viemos buscar Deus porque só Ele pode nos santificar. E sem santidade ninguém verá ao Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21 vai dizer assim: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Romanos capítulo 6, versículo 22 vai dizer assim: mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o fim é a vida eterna. E 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 vai dizer assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha só como tremendo é essa palavra. Nós somos santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Deus, Ele quer que a gente se santifique para que o Espírito Santo venha estar nas nossas vidas e que o Espírito de Deus venha nos santificar, que o Espírito Santo venha nos ajudar, nos purificar, nos limpar. Então Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é tremendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Nós vamos ser transformados para que aquele grande dia nós vamos ao encontro do Senhor. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 11, vai dizer assim, capítulo 13, versículo 11 e 12, vai dizer assim: o sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Então, antigamente, eles faziam sacrifício de animais. E agora Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados. É Jesus que nos santifica. É Jesus que nos purifica. Hebreus capítulo 10, versículo 10 vai dizer assim: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então lá em Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 23 vai dizer assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele nos reconciliou. Jesus nos reconciliou com Deus. Nós estávamos separados, agora Jesus, Ele nos reconciliou para que nós íamos ter uma vida santa, uma vida gloriosa com Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Então o Evangelho está sendo anunciado. Hebreus capítulo 10, versículo 14 vai dizer assim: porque por meio de um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados
Hebreus capítulo 2, versículo 11 vai dizer, Hebreus capítulo 2, versículo 11 vai dizer assim, ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Olha só que maravilha. Josué capítulo 3, versículo 5 vai dizer assim, ordenou ao seu povo. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. E Deus, ele quer ter um encontro conosco. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e 5 vai dizer, pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. E através da palavra dele, ele vai nos santificar. Por isso que nós temos que manter firmes no caminho do Senhor, porque ele é fiel. Amém? Que Deus venha abençoar a tua vida. Que o nome do Senhor venha ser glorificado.